começando na quarta-feira, nosso culto de oração, já retornou normalmente, então nós temos o culto de oração às 19h30 na quarta. Aos sábados, os jovens estão online, tá bom? Os jovens, todos os sábados, eles estão fazendo online. E no domingo, nossa programação então é no período da manhã às 10, como estamos tendo agora, e também no período da noite, né? Sendo que a gente tem dividido aqueles que vêm de manhã, não vêm à noite e vice-versa, né? Então, nossa programação de manhã às 10 e também às 19 aos domingos. Próximo domingo, vamos lembrar os irmãos, primeiro domingo do mês, nós teremos a celebração da ceia. Então, nesse período aí de pandemia, a gente não teve, como não estávamos reunindo, né, presencialmente não tivemos a ceia. Mas no próximo domingo nós então já teremos a ceia. Então, sempre no primeiro domingo do mês nós temos a ceia. Domingo que vem, assim, então, faremos a celebração da ceia, né, tanto de manhã como à noite, para que os irmãos possam participar, tá bom? Muito bem, são esses os nossos avisos da semana, né? Vamos prosseguir louvando ao Senhor com o hino de número 201. 201. Hino 201. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia glorioso vai romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Daniel. Estamos pregando, né, no livro de Daniel, hoje capítulo 7. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, nós, como temos feito, né, nas outras mensagens também, nós vamos ler os 28 versículos, todo o capítulo, né? Faremos a leitura bíblica e depois vamos meditar na palavra do Senhor. Daniel, capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos,
quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saída diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz dos insolentes, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá
a 3 vezes. Proferirá as palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Bem, vamos orar, pedir a direção de Deus, depois vamos meditar na palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças, porque Tu és o único Deus verdadeiro, vivo, a quem pertence todo louvor, toda honra e toda glória. Nós nos prostramos diante do Senhor nessa manhã, com os nossos corações alegres, ó Deus, em podermos nos reunir em Teu nome, podemos Te adorar, Te bendizer, podemos Te agradecer, porque Tu és Deus, e o Senhor é digno de todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, no nosso meio, não somente aqui, ó Deus, mas em todos os lugares, em todas as igrejas que estão também nesse momento reunidas, seja presencialmente ou de forma online, mas que todos aqueles que estão com seus corações, com as suas vidas nesse instante, voltados ao Senhor, recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Fala conosco, ó Deus, nessa manhã, trabalha em nossas vidas, no meio do Teu povo, da Tua igreja, e haja, ó Deus, para que o Teu nome seja honrado, exaltado e glorificado. Queremos Te agradecer, ó Deus, por esse momento que vamos agora meditar na Tua palavra, e pedimos-Te, ó Deus, sabedoria, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, e nos ajude, ó Deus, a crescermos na graça, no conhecimento do Senhor, e assim, ó Deus, podemos, conhecendo mais ao Senhor, prossigamos em conhecer e viver, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, e oramos no precioso nome de Jesus. Amém? Daniel, então, capítulo 7, chegamos no capítulo 7, né? O livro de Daniel, que já temos estudado, acho que é melhor tirar mesmo. Que já temos estudado até aqui, estamos pregando, né? Começamos lá no capítulo 1, já chegamos ao capítulo 7. O livro de Daniel tem 12 capítulos, e interessante que você pode até, uma divisão que normalmente é feita do livro de Daniel, é que os 6 primeiros capítulos do livro, ele praticamente retrata a parte histórica do livro, né? Ou seja, os acontecimentos desde a chegada da ida ou levada, na verdade, né, da Daniel e dos amigos, né, até a Babilônia, e vai retratando então os acontecimentos históricos, o que vai acontecendo na Babilônia, com os persas agora, os medo-persas, e assim por diante. Capítulo 7 até o capítulo 12 é a parte chamada a parte profética do livro de Daniel. Então a gente pode fazer uma divisão, né, do capítulo 1 ao capítulo 6 é a parte histórica, capítulo 7 ao 12 é a chamada parte profética. E tanto que no Antigo Testamento, o livro de Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Por causa desses 6 capítulos aí finais, especialmente. Então Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. No capítulo 7, especificamente que a gente leu, o livro, ou o capítulo, ele está dividido em 2 partes também, dos versículos 1 ao versículo 14, retratando o que aconteceu com Daniel, e depois, do versículo 15 ao 28, a interpretação do que aconteceu, né?
Outro detalhe interessante quando a gente olha aqui Daniel capítulo 7, é que você vai ver que ele caminha muito, de certa forma, muito paralelo, né, em conjunto com o capítulo 2 de Daniel, ainda que no capítulo 2 é uma narrativa histórica do que estava acontecendo, do sonho do Nabucodonosor, daquela estátua enorme, e cabeça de ouro, e assim por diante, né, em toda aquela descrição. Mas na verdade é muito interessante porque aquilo que foi revelado a Nabucodonosor agora também de certa forma passado para Daniel numa visão, num sonho, né, que ele relata, mas os acontecimentos são basicamente os mesmos que a gente já encontrou lá no capítulo 2. Você nota também o seguinte, que apesar, quando a gente falou domingo passado sobre Daniel capítulo 6, Daniel lá na cova dos leões, você nota que Daniel já estava no período dos Medo-Persas. Os Medos e os Persas tinham invadido a Babilônia e agora eles já estavam dominando. Já era o período do domínio dos Medos e dos Persas. Mas no capítulo 7 você nota o seguinte: Daniel começa dizendo que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Então o registro do capítulo 7 é anterior. Ele está registrando, escrevendo algo que aconteceu lá na época de Belsazar, lá na época da Babilônia, né? Então só para a gente destacar esse ponto aqui também. Mas o capítulo 7, ele de certa forma para nós, irmãos, ele mostra um contraste muito tranquilo, tranquilo não, né? Mas um contraste muito claro, melhor, né? A respeito de como é o reino dos homens e como é o reino de Cristo. Na verdade, esse contraste que é feito aqui, né? E aí eu cito inicialmente o Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte, a respeito dessa questão. Ele diz assim: se olharmos apenas para os reinos deste mundo, somos o povo menos favorecido da terra. Mas se olharmos para o trono de Deus, somos o povo mais feliz da terra. Os impérios do mundo surgem, prosperam e desaparecem, mas o reino de Cristo permanece para sempre. Então essa é a diferença dos reinos deste mundo, todos eles, sem exceção nenhuma, e o reino de Cristo, e o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença. Os reinos deste mundo, eles surgem, alguns prosperam, nem todos, né? Prosperam, mas mesmo os que prosperam, eles desaparecem, né? Babilônia, Medo-Pérsia, os gregos, os romanos, e assim vai. Eles surgem, crescem, florescem e desabicaem e ruem. Não é assim com o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas eu volto então para o texto propriamente dito, em que nós temos então a narrativa do próprio Daniel contando o que aconteceu com ele. Ele diz assim que ele teve um sonho e visões ante os seus olhos, né? É engraçado porque ele tem sonho e além do sonho as visões, né? E aí ele começa a descrever. Outro detalhe interessante, né? Ele tem esse sonho, essa visão, né, que a gente já vai ver ali a respeito do que estava acontecendo, né? E aí só que aí ele pega e quando ele tem ciência, vamos dizer assim, quando ele acorda, vamos dizer assim, né? Ele escreve, né? Dizem os especialistas, é interessante, né? Os especialistas copiam na Bíblia, eles não falam, né? Mas eles dizem o seguinte: para você não escrever, quando você sonha alguma coisa, você tem que rapidamente pegar e escrever, não se esquece depois, né? Então o Daniel fez isso, ele teve o sonho, a visão, e aí ele rapidamente escreveu, deixou registrado. E aí vem o registro dele, dizendo então, versículo 2, fala: Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e aí ele começa a descrever, né? E aí ele descreve uma cena, claro que uma visão, sonho, né? Então ele começa a descrever, mas nessa visão, nesse sonho, Deus
estava, e Deus assim falava com os profetas, né? Não fala mais hoje, tá, irmãos? Deixa eu só bater nesse ponto aqui, né? A Bíblia diz, havendo Deus antigamente, aos Hebreus, né? A carta de Hebreus, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, ou seja, havendo Deus falado, já falou, mas agora Ele nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo. Então Deus usou os profetas para que eles pudessem falar. Aí Deus se revelou a eles através de sonhos, visões, e mais uma vez, com a vinda do seu Filho, essa revelação completou-se, porque você tem o próprio Deus que veio até o mundo e pronto, ponto final. Então você não tem mais necessidade dessas revelações de sonhos, de visões nos nossos dias. Não tem, porque tudo que você precisa saber a respeito de Deus, do plano de Deus, da pessoa de Deus, da obra de Deus, da obra de Cristo, do futuro, está tudo aí na tua Bíblia. Está tudo revelado. O que a gente precisa é estudar, meditar, ler, conhecer. É isso que por isso a gente precisa de muito entendimento, e precisa da nossa vida com Deus, para a gente conhecer a palavra de Deus, vamos dizer assim, profundamente, né? De maneira mais profunda. Mas Deus falou com Daniel, como falou com Isaías, com Jeremias, e até, né, os últimos lá dos profetas. Mas Daniel então tem essa visão, esse sonho. Deus fala com ele, Deus mostra então para ele, Deus dá uma visão em que ele vai ver um cenário muito interessante, né? Apesar de diferente, né, irmãos? Porque olha só, na visão dele, ele olha, mas dizendo assim que eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar, né? Então, o mar na Bíblia é sinal dos povos, das nações, simboliza, na verdade, né? Na verdade, o capítulo 7 mereceria, né, toda essa parte profética, mereceria um estudo bem detalhado de cada uma dessas coisas, para a gente poder pegar todas as informações, né? E que eu não consigo fazer isso numa mensagem, né? Então, aqui na mensagem a gente vai enfatizar mais o aspecto que eu quero destacar hoje de manhã, né? Mas o mar nas escrituras, ele simboliza os povos, as nações. O vento normalmente está relacionado com a ação de Deus, no meio dos povos, no meio das nações. Então ele diz assim, olha, eu vi 4 ventos que agitavam o mar, olha só, ou seja, Deus agitando as nações, e aí dessa agitação, vamos dizer assim, que vem de Deus, ele diz assim, surgem então 4 animais. E a ideia que a gente vai acompanhando pelo texto é que eles vão surgindo, não ao mesmo tempo, mas eles vão se sucedendo um ao outro. Ou seja, surge o primeiro animal, o leão, né? E esse leão com asas, né? E um leão alado, né? Dizem, né? Então aí surge aquele leão e com asas, né? E depois, na sequência, vem um urso, né? Um urso com 3 costelas entre os dentes, né? Depois, na sequência, vem um leopardo com 4 asas, né? 4 asas. Estou só recordando e resumindo o texto ali, né? Está tudo ali no texto ali para os irmãos verem, né? Então, e aí surge esse leopardo com essas 4 asas. E por último surge um animal que a gente não sabe o que é. A gente só tem a descrição. Que Daniel fica até, inclusive, ele fica como você ficou e eu fiquei, né? Quando a gente leu o texto, fico curioso, que animal que é esse? É um dinossauro, né? Não é um dinossauro não, né? Estou brincando com os irmãos. A gente não sabe qual é o animal, só sabe que é um animal terrível, diz o texto. É um animal terrível, que tem 10 chifres. Mais ainda, ele fala assim que os dentes são de ferro, né? As unhas de bronze. Aí você começou a pensar em algum animal, assim, não tem animal assim, né? Então assim, mas ele vai retratando esse animal fortíssimo. E aí eu não vou me ater tanto aqui nessa questão, porque eu tenho comentado bastante, porque a gente comentou no capítulo 2 lá, né? Então aqui eu vou só recordar. Daí quando Daniel vai para a interpretação, ele fica curioso, o que será que é esses animais, o que esses bichos, né?
O que se refere? E aí então, daí na interpretação, versos 15 ao 28, você vai encontrar lá, e aí a gente vai tendo, através da interpretação, e juntamente com o capítulo 2 de Daniel, você vai chegando à conclusão claramente, muito tranquila, não é difícil de chegar a essa conclusão, é muito fácil, de que o primeiro animal ali que se levanta entre as nações é a Babilônia, simboliza a Babilônia, leão forte, asas, de certa forma rápido, né? Ou seja, a Babilônia se levanta e rapidamente ela tem o domínio sobre, se torna um império grandiosíssimo. É só a gente verificar na história, você vê como que a Babilônia se levanta rapidamente, muito forte, e tem o domínio do mundo de então, né, daquela época, muito rapidamente. Na sequência vem o urso, e o urso se refere aos medo-persas. O urso também vem ali, nota que todos eles vêm ali do mar, das nações, e aí então o urso, que também tem as suas peculiaridades, você pode, alguns, tem estudiosos, irmãos, então você pode fazer isso também, né? Que gostam de ver daí as semelhanças dos animais com os reinos, e dá para você, muitas coisinhas dá para você pegar realmente das semelhanças, né? Daí, no terceiro, vem o leopardo, né? O leopardo, e com 4 asas, e ele, essas asas quer dizer justamente a rapidez também, e a ligeireza que os gregos ainda, porque a sequência dos impérios é Babilônia, Medo-Persas, e aí na sequência os gregos, né? Quem está estudando para o Enem aí, ó, isso é interessante, uma recapitulação, né? Você pode estudar, porque normalmente cai no Enem, especialmente os gregos e os romanos, tá bom? Sempre cai uma questão sobre os gregos, o Império Grego e o Império Romano, sempre cai. Mas assim, a sequência é exatamente essa, de Babilônia, Medo-Persas, gregos e romanos. O leão, a Babilônia, os medos e os persas, o urso, e o leopardo, os gregos, porque surgem e avançam com Alexandre o Grande muito rapidamente, 4 asas, ou seja, de forma ligeira. Depois ele menciona a questão de 4 cabeças, porque em determinado momento do império dos gregos há uma divisão entre eles ali, entre 4, né? 4 que vão dominar. Então, agora, irmãos, nota, nós estamos aqui falando de Daniel, na época do exílio, né, que ele estava lá na Babilônia, e tudo isso já foi revelado e registrado pelas Escrituras, está registrado, mas não foi registrado, já foi registrado lá pelos profetas, antes de acontecer tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente deve se lembrar, a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira. Quando é de Deus, é verdadeiro mesmo. Ela é confiável. Isso foi revelado ao profeta Daniel nessa visão. Não só a Daniel, mas também a outros profetas. Mas já está lá registrado, não tem como você fugir disso. Eles não contaram a história depois. Eles não inventaram a história depois. Eles contaram antes. Já está aqui registrado. Mas aí vem o 4º animal. Então a Babilônia, vem lá os Medo-Persas, os gregos, mas vem o 4º animal, que na verdade simboliza e aponta para o Império Romano. Deixa eu tomar uma aguinha. O quarto animal, então, que é o que a gente, você não consegue a descrição desse animal, não dá para saber, mas ele, na verdade, na interpretação, é fácil também a gente identificar que ele se refere ao Império Romano, que é um animal espantoso, né, terrível, como diz ali, sobremodo forte. Esse animal tem 10 chifres e de alguma forma são identificados aí com 10 reis, talvez se referindo exatamente aos reis ali do Império do Império Romano, que tiveram muita força, muito poderio e assim por diante. Mas
nota o seguinte: esse animal que é fortíssimo, ele também, assim como os demais, eles caem. Como os impérios, eles se levantam, eles prosperam, mas eles caem também. Só que nesse quarto animal, o que acontece, né? Versículo, deixa eu ver com os irmãos ali, né? Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, depois desse império romano, desse animal descrito ali, que a gente não sabe exatamente que animal, né? Mas que era muito forte, ele vai dizer assim que no meio desses 10 chifres que ele tinha, se levanta um chifre, e esse chifre então é quem vai causar, vamos dizer assim, o maior dano, né? O maior dano. E ele começa descrevendo esse chifre, né? Havia olhos como os de homem, uma boca que falava com insolência. Então, ele retrata isso, né? Essa visão que ele tem. Deixa eu só voltar mais um pouquinho, né? Na visão de Daniel, ele contempla, ele vê, adianta um pouquinho mais mesmo do tempo, né? É dando detalhe, né? Ele contempla, ele vê onde ele estava, ele vê, a descrição dele é um ancião, né? Ele fala um ancião de dias, um ancião, cabelo branco, vestes brancas, e assentado num trono de fogo, e na frente dele um rio de fogo. E aí a cena, né, que ele está vendo tudo isso é essa. Ele está ali presente, Daniel está ali presente. Ele viu esses animais sendo levantados e caindo, vamos dizer assim. E ele vê o trono. E aí também é fácil da gente identificar, não é difícil, né, irmãos? De saber que ali se refere ao trono de Deus, a pessoa de Deus. Já estou indo para a interpretação, né? E aí ele diz assim que ele estava ali vendo toda aquela cena e milhares, miríades, né? Ou seja, milhões, né? Pessoas estavam ali, não pode dizer assim, os anjos também, né? Estavam ali contemplando ali o trono de Deus e vendo essa cena, né? Desses reinos se sucedendo, acontecendo isso. E aí ele diz assim, avança um pouquinho, né? Ele diz assim, versículo 16: cheguei mesmo aos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Então como se Daniel, ele está lá na cena, ele está vendo isso, é a visão dele. Deus concede que ele veja isso. E ele vê lá esse trono, ele vê o ancião de dias, ele vê essas cenas que a gente já falou, milhares, milhões ali ao redor desse trono. E aí ele fala assim, eu quero saber. Mas a pergunta da Daniel era a pergunta que eu vou fazer também. Eu falei assim, eu quero saber o que é esse quarto animal, né? E ele vai perguntar exatamente isso, né? Ele pergunta assim, o que é esse quarto animal, né? E aí então vem as respostas, né? E como eu já mencionei, eu vou pular ali para os irmãos, né? Ele diz assim, versículo 19: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisavam aos pés que sobejavas. E também a respeito dos 10 chifres, né? E aí ele diz assim, versículo 21, eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. É aqui que eu quero chegar. Então, no meio desses 10 chifres, surge esse outro chifre que se levanta e começa a fazer guerra contra os santos. E aí eu já vou para a interpretação, porque eu não vou ter tempo, né? Para terminar a mensagem. O reino, então, irmão, se refere ao Império Romano. Muito forte, né? Dentes de ferro. Um império que surge e depois perdura por muitos e muitos anos, né?
unhas de bronze, com muitos reis, poderoso, mas este reino também sucumbiu. E aí ele menciona o detalhe que é importante para nós aqui, esse chifre que surge. Na verdade, esse chifre está aprontando, irmãos, aí já vamos para a interpretação, né? E a interpretação daí, para a gente entender isso aqui, tem que juntar Daniel e o livro de Apocalipse, né? Esse chifre aqui aponta para o anticristo, e que se você pegar com todos os cuidados ali no capítulo 7, os detalhes, você vai ver que se refere a um homem. E o que é o anticristo, né? Então veja, a Babilônia, os Medo-Persas, os gregos, os romanos, já aconteceu tudo isso. Mas o anticristo ainda não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Aquela visão de Daniel, tudo que ele viu ali, ainda tem coisa para acontecer. O que ele viu lá há 700 anos antes de Cristo, 600, 700 anos de Cristo, ainda tem coisa para acontecer. Sabe o que tem que acontecer? Ainda tem o anticristo, o chifre que se levanta. Esse chifre se refere ao anticristo. A palavra anticristo, em si, a palavra quer dizer anticristo, ou seja, contra Cristo. Então, de certa forma, João, por exemplo, o apóstolo João, ele fala assim que muitos anticristos têm se levantado pelo mundo. Quando João se refere a isso, ele está dizendo assim, olha, tudo aquilo que vai contra Cristo, de certa forma é um anticristo. Mas aqui não é esse espírito do anticristo. É uma pessoa mesmo. É uma pessoa. Então, aí eu vou para um pouquinho mais adiante. O que será o anticristo então? O anticristo, ele é alguém ainda que vai surgir na história. E aí é todo um debate, uma série de coisas, se de fato, mas o anticristo já veio, não veio. Se você olha pelos acontecimentos, não. Porque esse anticristo, irmãos, ele vai se levantar, ele vai perseguir os santos, diz ali o texto, ele vai fazer guerra contra eles, e ele só vai ser detido pelo próprio Deus. Você não tem nada absolutamente na história com relação a isso. Você tem sim muitas pessoas que se levantam contra Cristo, há um ataque veemente ao Evangelho, à palavra de Deus, isso sempre teve, irmãos. Mas dessa forma aqui não, descrito aqui não. E aí, se a gente pega Daniel aqui, capítulo 7, capítulo 9 também é bem interessante você ler e observar ali os detalhes, né? E você junta com o Apocalipse, a partir do capítulo 4 já, você vai ver a ação do anticristo aqui no mundo. Então veja só, nós cremos da seguinte maneira, irmãos, nós cremos pelo estudo da palavra de Deus, que o próximo evento importante, escatológico, ou seja, a escatologia das últimas coisas, o próximo evento importante é a volta de Jesus, é a vinda de Jesus. Aliás, nós aguardamos a vinda de Jesus, nós temos que nos preparar para a vinda de Jesus. Esse é o evento que nós estamos aguardando, que a igreja está aguardando, que o povo de Deus está aguardando, a vinda de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus volta, ele vem e ele busca, ele leva a sua igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele vem até os lares e ele leva a sua igreja. Quando Cristo volta e ele leva a sua igreja, uma vez que a sua igreja era levada, quem é a igreja? Não é o templo aqui, não vai levar assim, é o templo, né? Não, vai levar a igreja, são os que creem em Cristo. São aqueles que entenderam o Evangelho, compreenderam o que Cristo fez por eles, o grande amor de Deus, a obra de Cristo, e foram salvos. Depositaram a sua fé em Cristo Jesus e foram salvos pela graça de Deus. Quando Cristo voltar, todos estes irão com Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão tendo seus corpos transformados, estarão para sempre com o Senhor. Esse é o próximo evento. Por isso, deixa-me fazer um alerta aqui e dizer o seguinte para os irmãos, né? Nesse tempo de pandemia, eu já falei isso aqui em uma mensagem, mas eu retomo isso, né? Nesse tempo de pandemia, há muita, especialmente quando surge uma
uma peste, um problema como a gente está vendo agora, as pessoas já ficam assim, é o Apocalipse. Então eu vou dizer para os irmãos, não é o Apocalipse. Não é. Não é o fim do mundo também. Pastor, não é. Não é. Não, coronavírus não é fim do mundo, não, irmão. Pode ficar tranquilo. Sou pastor, por isso que eu falei. Eu creio na Bíblia. Próximo evento escatológico não é coronavírus, nada disso. Não é fim do mundo. Próximo evento escatológico é a volta de Jesus. Esse é o evento, irmãos. Esse é o evento que você tem que aguardar. E você deve se preparar. Mas, pastor, tem alguns sinais aí que estão indicando a volta de Jesus. Essa semana a gente conversou nos nossos almoços lá em casa. Esse era o assunto. Esse era o assunto. É claro, irmãos, que a vinda de Jesus está mais próxima do que 2000 anos atrás. Estamos sim muito mais perto. Se há 2000 anos atrás Cristo foi levado aos céus e Ele mesmo disse que os anjos falavam, da mesma forma como Ele subiu, Ele vai descer, Ele vai voltar. Jesus fala, eu vou preparar o lugar e eu vou voltar. E eu vou buscar vocês e vou levar para onde eu estiver, vocês estejam também. Então, se isso há 2000 anos atrás, hoje, irmãos, é óbvio que você está muito mais perto. A gente pode dar as portas, pode ser hoje. Mas, nós não sabemos. Pode ser daqui a 100 anos. Tá vendo? Pode ser, eu não sei. Ninguém sabe. E todos aqueles que na história quiseram marcar a data, o pessoal diria hoje, os adolescentes hoje dizem, pagaram o mico. Pagaram o mico. Porque é mentira. Porque ninguém sabe. Mas o certo, e aí sim você deve crer na palavra, é que Cristo volta. Esse é o evento, irmãos. Mas pastor, e o fim do mundo? Calma lá, o fim do mundo tem tempo ainda, irmãos. Calma, o fim do mundo vai ser bem depois, calma lá, Mas o fim do mundo vai ser o quê? Cristo volta, e aí teologicamente nós, os batistas, entendemos o seguinte, e nós cremos da seguinte maneira: Cristo volta, leva a igreja, e se inicia aqui na terra um período de 7 anos, chamado de tribulação. Então olha só, se Cristo voltar hoje e eu for, e você ficar, você vai ficar na tribulação. Ô pastor, não fala isso não, estou não, eu também vou, Então assim, vai se iniciar um período chamado de tribulação, que no capítulo 9 de Daniel, a gente vai ver lá, é a 70ª semana de Daniel. Ele vai falar de 69 semanas, mas vai ficar faltando uma semana. E a semana ali se refere a 7 anos. Está faltando na história isso aí. Então, vai ser 7 anos de tribulação, em que daí sim vai se levantar o chifre. Opa, apareceu o chifre. Então aquilo que ficou faltando ali, e que não aconteceu na história, ainda vai acontecer. O anticristo vai se levantar. Irmãos, é impressionante isso. Se você falasse isso 100 anos atrás, se eu fosse um pregador 100 anos atrás, falando assim, olha, o anticristo vai se levantar, ele vai conseguir fazer uma paz mundial, ele vai conseguir ter um domínio mundial, ele vai conseguir ter um controle mundial. As pessoas falam assim, impossível isso. Como você vai fazer isso no mundo? Eu pergunto para você, e hoje? Irmãos, a coisa mais fácil. Aliás, o nosso mundo globalizado caminha para isso. A coisa mais fácil de tudo, se levantar alguém e que vai, olha só que alguém que vai surgir, esse chifre que surge, ele vai surgir, ele vai fazer várias alianças. É um sujeito muito que vai construir bons relacionamentos inicialmente. É exatamente isso que a Bíblia descreve. Daniel, Apocalipse. Porque nos 3 primeiros anos e meio da tribulação, ele vai construir uma chamada falsa paz entre o mundo. E aí você olha para esse cenário e fala assim, de fato nós estamos caminhando para isso. Para que alguém surja, e aí Apocalipse fala lá da besta, do falso profeta,
na verdade é uma trindade satânica, né? O diabo ele sempre quer ser semelhante a Deus, né? Deus é uma trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O diabo lá mostra que ele vai querer fazer uma trindade satânica aí na frente, aí na tribulação. A besta, o falso profeta, o anticristo, tá vendo? 3. E aí eles vão trabalhar para quê? Para inicialmente promover essa chamada paz mundial. E daí na metade dos 3 anos dele, eu corro um pouquinho aqui, senão não termino, né? Ele quebra essa paz mundial, ele mesmo, e ele vai lá em Jerusalém, isso é descrito no Apocalipse, né? E ele faz uma afronta contra os judeus, e a partir dali começa a verdadeira tribulação, que é uma perseguição sobre os santos, perseguição sobre aqueles que daí no período da tribulação vão crer, vão ainda se arrepender. Só que aí a perseguição vai ser muito intensa, e muitos vão morrer. Então, o anticristo não é um sistema. Se você pega o capítulo 7, dentro com cuidado, você vai ver que não é um sistema. É uma pessoa, olhos, boca, que se levanta, que engana. E aí a gente poderia ver diversos aspectos, né? Por exemplo, ele é chamado na Bíblia, ele é descrito, né, aqui como pequeno chifre. Mas, por exemplo, João chama ele de um mentiroso, o anticristo, a besta. Paulo chama ele de um homem da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição. Jesus o chama de um abominável da desolação. E outros termos que aparecem em relação ao anticristo. Por fim, irmãos, no final da tribulação, então, quando ele então vai quebrar todos os pactos que ele mesmo construiu, essa chamada suposta paz, vai haver perseguição e morte, sangue derramado em todo mundo. E aí ele vai estar perseguindo os salvos, vamos dizer assim, da tribulação, os santos da tribulação. E aí, você fala assim, mas pastor, vai ter crente lá na tribulação? Vai, porque vai se converter. Não os da igreja já foram levados. Mas na tribulação, ainda vai ter pessoas, vai ter 144 mil anjos de Deus que ainda vão pregar. E aí pessoas vão se converter. E aí haverá uma perseguição em massa em cima dessas pessoas. E por fim, no final do 7º ano lá, vem o que a Bíblia chama de a batalha do Armagedon. O pessoal vai até filme, né? Mas às vezes nem sabe o que é o Armagedon, né? Armagedon é essa batalha que na verdade é uma batalha em que Deus, no seu trono, vem e põe fim ao domínio, ao reino do anticristo, ao chifre, e põe fim a ele. E nós ainda entendemos, irmãos, baseado lá em Apocalipse, capítulo 20, que após a tribulação, então, se você ler Apocalipse, capítulo 20, leia somente alguns versículos. Diz assim, Apocalipse capítulo 20 diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Está vendo? O mundo não acabou ainda não, tem muita coisa pela frente, né? Aí diz assim: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Sabe o que quer dizer isso? Eu posso afirmar com toda certeza hoje para você que nós temos aqui o mundo ainda, né? Antes do fim do mundo, tem ainda pelo menos 1007 anos. Não tem muita coisa, está tranquilo. Né?
Porque é só depois desses 7 anos da tribulação, ou seja, se Cristo voltar hoje, o que eu estou querendo dizer? Se Cristo voltar hoje, nós estaremos com Cristo. Todos aqueles que creem em Cristo, se você não é salvo, você fica. E aí você vai passar pela tribulação. E você vai presenciar tudo isso. Esse anticristo surgindo, essa aliança mundial. Mas vão ser 7 anos de tribulação. Depois, Cristo vem, põe fim ali ao anticristo. O diabo ele é amarrado, acorrentado, diz o texto em Apocalipse, por 1000 anos. E todos aqueles que creram em Cristo, de alguma forma, reinarão com Cristo nesse período chamado de milênio. 1000 anos reinarão com Cristo. Reinarão com Cristo. Apocalipse capítulo 20, em 6 versículos, fala 6 vezes isso. Então, ou seja, será um período em que Cristo vai reinar com o seu trono aqui nesse mundo, com justiça, com paz e com uma mudança tremenda. Tem várias coisas da própria natureza e assim por diante. 1000 anos. Depois lá, aí tem mais acontecimentos aí, mas aí sim vem o fim desse mundo. Aí sim vem o final do tratamento de Deus com essa terra, com esse mundo aqui, e aí sim novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Então, o fim do mundo, irmãos, fica tranquilo. 1007 anos. Próximo evento agora escatológico, é nisso que você se concentra. Ou seja, prepara a sua vida para viver com Cristo, e viva com Cristo, né? Se você já é salvo por Cristo, né? Amém por isso, caminhe com Cristo, teu coração tem paz, pois se Ele voltar, você vai estar com Ele. E aí, daí vem a tribulação, o anticristo se levanta, e aí no final da tribulação ele é detido pelo próprio Senhor, e aí 1000 anos em que Cristo vai reinar. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. Na verdade tem um detalhe que dá para falar, nem gera mais curiosidade ainda, né? Mas hoje não dá para a gente fazer. Vamos dar um estudo específico de Daniel e Apocalipse, né? Mas o que eu quero passar para os irmãos é o seguinte: é que o reino do mundo é diferente do reino de Cristo. Os reinos do mundo, eles são transitórios, eles são passageiros. O reino de Cristo não. Fala, pastor, mas Cristo já não reina hoje no meu coração? Reina no coração de todo aquele que crê e se submete a Ele. É o que muitos autores, né, chamam de o já e o ainda não. Não é como já ainda não, a gente não entende essas terminologias, né? Ou seja, Cristo, uma vez que você creu nele, ele já é o teu Senhor. Então, se Ele tem o domínio sobre todas as coisas, e se você vive para Ele reina sobre a sua vida. Já reina. Mas ainda não no sentido de que um dia Ele vai reinar literalmente aqui. 1000 anos. Vai reinar. E aí o seu reino vai ser visto totalmente diferente desses reinos do mundo. E aí, uma outra coisa importantíssima, irmãos. Quando a gente pensa em reinos do mundo, normalmente quando se levantam reinos do mundo, as pessoas confiam nesses reinos. Confiam no poderio desses homens. E isso é uma ilusão. Porque todos eles caem. O único reino que é para sempre é o reino de Cristo. Então é nele que você deve colocar toda a sua confiança, não é absolutamente em qualquer outro reino. Isso é uma ilusão, é um erro, na verdade, né? Então coloque a sua confiança em Cristo. Ele sim é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E crê nele, confie nele. E ele, fala, pastor, ele vai reinar só lá no milênio. Não, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é Senhor. Ele é Senhor de tudo que acontece, da pandemia, das nossas dificuldades, da sua vida diariamente. Ele sabe muito bem, Ele te fez, Ele te criou, Ele sustenta. E a gente não
não dá um suspiro, né? Não respira sem a ajuda de Deus, irmãos. Paulo diz que nele, em Cristo, nós existimos, nós nos movemos. Então nós somos criados por Ele, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. E é assim que a gente deve caminhar. É assim que a nossa confiança. Enquanto aqui nesse mundo, você viva como um cidadão do céu, vamos dizer assim, né? Salvo por Cristo, e seja uma bênção no sentido de ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Mas o teu reino, realmente, e aonde até você vai reinar com Cristo. Esse é o nosso alvo, né? Nós estaremos juntamente com Ele para sempre. E ainda que a gente nem mereça isso, irmãos. Isso é graça de Deus. Mas você vai estar um dia com Cristo pela graça dele. Mais ainda, né? Que seria um outro estudo interessante. Você vê como Ele vai ainda fazer com que você participe do seu reino lá no milênio. De alguma forma você vai ajudar nisso. Você vai contribuir para isso. Reinarão com Ele, reinarão com Cristo. Então, a minha ênfase aqui hoje de manhã, ainda que eu passei por vários aspectos escatológicos, mas é mostrar isso para os irmãos, né, da nossa confiança. E o nosso alvo de vida é de fato o reino de Cristo. É Ele que tem o domínio. É Ele que tem o controle. E é a Ele que nós devemos nos submeter, é a Ele que nós devemos confiar, e não em qualquer outro reino, em qualquer outra coisa. Mas é nele que você deve se apegar. É nele que você deve depositar toda a sua confiança. Quando Daniel viu essa visão, já pensou isso? Daniel lá, naquela época, ele vendo, contemplando tudo isso, talvez, é por isso que ele fica assim, ele diz assim, fiquei perturbado em ver tudo isso. Mas Deus já naquela época mostrou isso para Daniel. E aí a história só vem comprovando exatamente aquilo que está registrado aqui nas Escrituras, confirmando os reinos que foram se sucedendo. Por isso você pode crer e saber que Cristo também vai voltar, saber da ação do anticristo, desse chifre, mas saber que o reino de Cristo é o que prevalece. E é Ele que vai reinar para todos sempre. Que Deus nos abençoe, né? Que a gente possa, conhecendo as Escrituras, estudando, mas principalmente que a gente possa ter um coração submisso ao nosso Senhor Jesus Cristo e assim viver e glorificar o nome dele com as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos pular nossas cabeças. Nosso Deus, amado Pai, adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade e rendemos graças ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus. E, ó Deus, nós somos tão pequenos e tão carentes do Senhor. Ao mesmo tempo, ó Deus, quando nós podemos olhar para textos como esse da Tua Palavra e ver como que o Senhor é Deus, como o Senhor é soberano, como que o Teu reino é melhor e como o Senhor de fato reinará para todo sempre. E daí nós entendemos como que muitas vezes nós somos tão falhos, tão incrédulos, ó Deus, a ponto de ficarmos nos apegando a outras coisas. Ao invés de descansarmos o nosso coração em Ti, ao invés de nos apegarmos ao Senhor, à Tua Palavra, andarmos com o Senhor, a glorificarmos ao Senhor com as nossas vidas e a fazermos de cada dia um dia vivido na Tua presença, na expectativa até Deus da Tua vinda, mas ao mesmo tempo olhando para o alto, olhando para o Senhor e sendo úteis, ó Deus, nas Tuas mãos para ser luz aqui nesse mundo, testemunhando da Tua graça, do Teu amor e apontando para aquele que de fato é o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ó Deus, trabalhe em nossas vidas, em nossos corações. E haja, ó Deus, no meio do teu povo, para que de fato nós possamos olhar para o Senhor, viver para o Senhor, glorificar o Senhor com as nossas vidas. E assim, ó Deus, sermos instrumentos para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Deus, cada um dos irmãos aqui presentes, cada família, aqueles também que não puderam chegar, que o Senhor possa, da mesma forma, derramar as bênçãos, cuidar de cada um desses dias, ó Deus. Sabemos que o Senhor está ali conosco, mas que a gente possa lembrar disso e possa confiar no Senhor e estar com o nosso coração voltado ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos por esse tempo precioso também na tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém?